Paz do Senhor, povo. Vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 2. Eu sempre leio na NVT, nova versão transformadora. Porque na live tem palavras muito difíceis, né? Às vezes na Almeida, João Almeida. E aí ela fica mais clara, né? Nós vamos ler esse capítulo, hoje só esse capítulo porque ele é um capítulo um pouquinho comprido. Vai falar, o Senhor acusa seu povo. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclama essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva. Muito tempo atrás você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem de mim, se afastassem tanto, foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Isso acontece muito, né? Aquilo que você adora, você vai se tornar como aquilo. No caso deles, eles foram adorar deuses inúteis, falsos, e eles se tornaram inúteis. Isso é muito recorrente quando nós temos algumas idolatrias no nosso coração. Nós começamos a parecer com aquilo, né? Se você está idolatrando algo vazio, você vai começar a ser uma pessoa vazia. Se você idolatra tantas coisas, gente, no mundo espiritual que acontece, então que nós possamos vigiar, né? Versículo 6 de Jeremias, capítulo 2 agora. Não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim, os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas. Olha que forte o que Deus está dizendo a Israel. O povo, por exemplo, o povo, acho que da Babilônia, sempre serviu Baal, e Baal, mesmo sendo um falso Deus, eles nunca trocaram de Deus. E é isso que Deus está dizendo. E vocês, que tinham um Deus glorioso, Deus vivo, vocês me trocaram por deuses inúteis. E a gente pega, né? Quantas vezes a gente... É verdade, as pessoas do mundo têm as práticas dela e não trocam por nada. E muitas vezes nós, né, negociamos. Oh, Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, né? Vamos continuar lendo. Tá sujo aqui, não tô conseguindo, tá atrapalhando. Vamos lá, os resultados do pecado de Israel. Versículo 14. Paz, Andréa, Deus abençoe. Saudade, viu? Saudade de você, Deus te abençoe. Versículo 14 de Jeremias, capítulo 2. Por que Israel se tornou escravo? Porque foi levado como despojo. Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mênfis e Táfnis destruíram o orgulho de Israel e você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Síria?
De que lhe adiantam as águas do Nilo e as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo, será envergonhado por ter se afastado de mim, e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Ainda assim você disse, jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, eu plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre degenerada? Por mais sabão ou soda que usa, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, Senhor, soberano, falei. Então aqui Deus está expondo Israel, né? Seus pecados, o quanto ele estava corrompido. Gente, como que é profundo, né? Ele está dizendo, olha o castigo, a maldade por vocês terem me abandonado. Vocês vão ver o quão amargo é, né? E às vezes a gente fala assim, ai, Deus é um Deus ruim. Não, gente, o pecado gera morte. Quando nós decidimos transgredir as leis de Deus, Deus manda a gente não mentir quando você mente. Deus manda, enfim, qualquer mandamento da palavra, a gente transgride, a gente mesmo abre a porta para o inimigo, trazer todos os tipos de sujeira para a nossa vida. Deus é bom, mas como a gente fala de Israel, né? Nossa, como Israel, gente, pior somos nós. Israel não tinha a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós temos. E muitas vezes queremos fazer segundo o nosso pensamento. Paz, Daia, Deus abençoe. Um beijo para você e para o Isaquinho, em nome de Jesus. Vamos ler agora Israel, esposa infiel, versículo 23 de Jeremias, capítulo 2. Você diz, não tenho mancha nenhuma. Olha que arrogância de Israel. Não adorei a imagem de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar o macho. É como a jumenta selvagem, que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai correndo até eles. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como o ladrão, que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai. E a um bloco de pedra, você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam, vem nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles os salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto as cidades de Judá. Por que me acusam de fazer o mal? Foram vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram a minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas como um leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus? Não precisamos mais dele. É profundo, né? Acaso uma jovem se esquece de suas joias ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes? Até uma prostituta poderia aprender com você. Suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Ainda assim você diz, não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali, vai de um aliado a outro pedindo ajuda, mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão como fez a Assíria. Em desespero será levado para o exílio, com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada a ajudarão. Bom dia, Lu, paz do Senhor. Gente, nós precisamos ler palavras como essa de Jeremias capítulo 2, entender quantas vezes, né? A gente fala, o povo de Israel foi infiel, e nós, né?
eles estavam sendo constrangidos porque eles olhavam o povo ao redor que estava deles, tinham muitos deuses, e eles pegavam esses deuses para si. Nós, que ficamos olhando, né, vislumbrando, querendo conquistar as coisas nessa terra, enquanto Deus está dizendo, não junte tesouros nessa terra, que a traça vai corroer, né? E a gente fica aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho que estudar, meus filhos têm que estudar, e o reino de Deus, e o reino de Deus, e o reino de Deus. A gente fala muito de Israel, mas nós somos piores que Israel, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, falando conosco, querendo nos convencer. Israel só tinha os seus profetas, né, os seus líderes para convencê-lo. Nós não, nós temos o Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos tirar os nossos olhos do celular, das redes sociais, né, e colocar os nossos olhos no Senhor, voltarmos a orar, a jejuar, a ler a palavra, porque isso é a fonte de água viva. E, gente, a gente fica impressionada. Ô, irmão Bartolo, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. A gente, irmãos, são 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantos confessam Cristo como Senhor? 2 bilhões e poucos. Quer dizer, irmãos, que mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de pessoas na Terra não confessam Jesus como Senhor. E nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com a marca da roupa que nós vamos usar. Nós estamos preocupados que eu tenho que descansar, eu mereço. Irmãs, há tempo para todas as coisas. Não estou dizendo que a gente tem tempo de descansar, mas muitas vezes nós não estamos descansando nada. Nós estamos servindo o Deus do nosso ventre, que é o nosso ego. Nós estamos indo de churrasco em churrasco, de shopping em shopping, de descanso em descanso, e vidas perecendo. A gente fala de Israel, mas nós muitas vezes estamos numa condição pior. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho que salva e transforma a vida. E nós temos mais de 5 bilhões de pessoas para alcançar. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, põe essa urgência dentro do nosso coração. Papai, nós te agradecemos. O Senhor é bom, a sua palavra nos corrige, nos alinha. Nós ficamos tão desalinhados, Senhor, às vezes querendo impressionar, viver de status, mostrar para alguém que somos capazes, que conseguimos, enquanto, Senhor, há um reino a ser estabelecido. Vidas que estão presas, Senhor, no mundo das trevas, e o Senhor quer transportar, mas precisa da nossa instrumentalidade, de usar vasos como eu e como os meus irmãos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para que nós possamos ver as coisas eternas e não ficar presas nas coisas terrenas. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos de todo o nosso coração, no nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem, que você guarde essa palavra e peça ao Espírito Santo para te examinar. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.